9h49. Pelo menos 1.300.000 brasileiros ficaram inadimplentes no primeiro semestre deste ano por conta daquelas apostas online. Isso segundo um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo. A análise calcula que entre junho de 2023 e junho de 2024, os consumidores gastaram cerca de 68 bilhões e 200 milhões em apostas, o que representa 0,62% do PIB e 22% da massa salarial. É a epidemia das bets, né? Pelos próximos dias, a Anatel vai fazer uma força-tarefa para banir até 600 sites de apostas que estão irregulares no Brasil. Em entrevista ao jornal da CBN, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recomendou que os jogadores resgatem o dinheiro dessas plataformas. As 120 empresas que enviaram documentos pedindo autorização para funcionarem aqui, inclusive e basicamente todas aquelas grandes bets que a gente conhece, vão continuar ativas. O governo deu 30 dias para analisar todos esses pedidos. Quando a autorização terminar, os sites vão precisar pagar 30 milhões de reais de licença para seguirem, então, no mercado brasileiro. O presidente Lula, a sua equipe toda, eles estão preparando um conjunto de medidas para combater o vício nas apostas esportivas e também nos jogos online. A ideia é que a iniciativa seja anunciada esta semana e já comece a valer imediatamente. Principais pontos: proibir o uso do cartão de crédito e do Bolsa Família nas plataformas, obrigar a um aviso de risco e controlar as campanhas publicitárias na TV e na internet. Os ministérios da Fazenda, da Saúde e Desenvolvimento Social ainda vão acompanhar os ganhos e despesas por CPFs para detectar quem está com uma possível dependência psicológica dessas apostas. O assunto virou prioridade depois que o Banco Central mostrou que beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 10 bilhões de reais com as apostas online no ano. Os brasileiros estão apostando cerca de 20 bilhões por mês. Impressionante. E como controlar as finanças e esse desejo aí na tentativa de ganhar um dinheiro a mais. É o que a gente vai conversar com Ulisses Dias, especialista em finanças e investimentos. Seja bem-vindo, Ulisses. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês falando, infelizmente, sobre esse assunto que vem assolando famílias, e principalmente as famílias que têm mais necessidade de equilibrar o orçamento, mais carência com relação a recursos. De que forma, isso deve ser analisado por aqueles que têm, de repente, em casa alguém que está envolvido diretamente com esses jogos? Isso aí é uma doença que ela precisa ser tratada primeiro com empatia com relação às pessoas. Isso libera uma química na nossa corrente sanguínea chamada dopamina e deixa a gente realmente viciado. Então, ataca o nosso sistema, assim como o álcool, assim como drogas ilícitas. E a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é admitir que ela está precisando de ajuda, e a família precisa cuidar dessa pessoa, tirando o acesso dela aos recursos, a cartão, para que ela não leve todo mundo para o buraco. Assim como você citou, de um vício em drogas, em bebidas, isso também pode ser considerado dessa forma. Existe alguma possibilidade até de pedir uma interdição dessa pessoa em casos extremos? Olha, acredito que isso é algo que só o cônjuge pode fazer, ou a família mais próxima pode fazer, mas acredito que cortar o acesso dessa pessoa aos recursos seria o primeiro canal. A gente vê que o Brasil ele tem mais de 66% das pessoas falando que estão apostando demais, pessoas estão deixando de consumir itens básicos como remédio e também alimentação para direcionar o recurso para a aposta esportiva. E o principal mecanismo que a gente tem para isso é a educação financeira. Isso aí muita gente gosta de rotular como um problema brasileiro, mas isso é uma epidemia que assola o mundo inteiro. Nos Estados Unidos é igual, na Inglaterra é igual, e tudo isso precisa ser cuidado, tanto do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista educacional, para que as pessoas entendam que a aposta esportiva não é investimento, não é uma maneira de você complementar o teu orçamento, e para isso você tem outras formas, que são formas como trabalho
e é o que a gente chama hoje em dia de dopamina cara, né? Não existe milagre, né, Ulisses, em relação a fazer esse rendimento aí, ainda mais dessa forma dos jogos online. As pessoas realmente ficam tentadas até diante da publicidade que se tem hoje desses jogos, né? Com certeza. E infelizmente, a- esse setor inteiro ele está muito presente no futebol brasileiro, que além de ser uma das principais fontes de atenção, é também algo que está diretamente relacionado às crianças. Então, acho que o mais grave dessa situação são crianças que têm jogadores de futebol, atletas como referências, como ídolos, confundindo isso como algo bom. Aqui a gente não pode ser radical de falar que isso aí é do todo ruim, né? Seria muito bom se as pessoas entendessem que a aposta esportiva ela pode ser uma maneira de você se divertir, mas infelizmente isso acaba sendo a realidade para a minoria das pessoas. Uhum. E é o que você falou, né, da educação financeira. Hoje o Brasil não está preparado, né, não tem essa educação financeira na sua formação cultural. E que orientações, né, a gente pode passar para quem está nos ouvindo, daqueles que ainda não se rendeu, né, a essa epidemia dos jogos, para tentar controlar esse ímpeto? Olha, eu acredito que o papel central disso é a gente ter uma espiritualidade forte. No meu caso, é entender que eu sou filho de Deus e que eu não posso flertar com esse tipo de perigo. Então, não existe uma dose saudável, no meu entendimento, de que a gente pode lidar com aposta, com jogatina ou nenhum tipo de droga, né? Então, a gente tem que se afastar disso, é, buscar um jejum de pelo menos aí 21 dias para que a gente zere os nossos caminhos dopaminérgicos, porque, infelizmente, quando a gente tem um resultado positivo em qualquer coisa que a gente faz de errado, isso manda um sinal para o nosso cérebro de que aquilo é bom. E aí a gente fica buscando aquele barato, aquela onda de novo, e quanto mais vezes você acessar o site de aposta, maior vai ser a probabilidade do teu recurso ser transferido para a casa de aposta, já que existe uma estrutura matemática que colabora com a casa de aposta e não com o apostador. É que nem um cassino, né? E a regulamentação, diante desse cenário que a gente vem presenciando no Brasil, né, mais diretamente, é importante, né, Ulisses? Olha, isso aí tem muito a ver com a visão econômica que a pessoa tem, né? Então, eu acredito que a limitação à publicidade, propaganda, simplesmente vai beneficiar as casas de aposta ou as empresas mais fortes financeiramente, porque elas vão conseguir, a partir da sua distribuição, ter uma capilaridade maior sem precisar gastar tanto em marketing, né? É um pouco contra-intuitivo isso, mas do mesmo jeito que a proibição à publicidade do cigarro concentrou o mercado nas maiores empresas, tende a acontecer a mesma coisa com as apostas esportivas. Então, é um trabalho de conscientização mesmo. E aí a gente vai para problemas estruturais na nossa sociedade, que é a ausência de pai em casa, a ausência de Deus na mesa da família e a ausência de uma discussão clara sobre educação nos últimos 20 anos em qualquer tipo de eleição presidencial que a gente presenciou. E há algum risco maior, pensando nesse momento de fim de ano, em que os trabalhadores, né, aqueles que são CLT, que têm o 13º salário, né, aquela renda extra, de também utilizarem esse recurso para os jogos, ou mesmo aqueles que buscam, de repente, um emprego temporário, pode ser um momento certo para essa discussão, seja de forma punitiva, né, ou de regramento, ou mesmo de conscientização, Ulisses? Isso é muito perigoso. A gente está falando realmente de uma epidemia que ela vai acabar com famílias, vai destruir vidas. E se a gente não assumir um protagonismo disso, ficar com uma visão vitimista de sempre achar que é o governo que tem que tomar uma atitude, alguém que tem que regular para nos proteger, a gente nunca vai sair dessa solução. Então, a solução séria mesmo é a gente ter uma mudança de comportamento, uma mudança de crença, uma conscientização que se a gente não tratar isso, se a gente não atacar esse problema, ninguém vai fazer por nós, porque a pessoa ela vai dar um jeito de achar um celular, ela vai achar um meio
de acessar o site de aposta esportiva e apostar. Porque o viciado, quando ele está no ciclo do vício, ele para de pensar de maneira racional, ele começa a responder totalmente de maneira emocional. É por isso que a família precisa apoiar, a família precisa conversar com essa pessoa, e quando a gente adota essa postura de punição, a gente só faz a pessoa ficar com mais fissura, porque o proibido é gostoso. Ulisses Dias é especialista em finanças e investimento, a quem eu agradeço por partilhar aqui desse conhecimento e trazer um pouco mais de consciência para os nossos ouvintes a respeito do controle financeiro com jogos online. Obrigada pela atenção, Ulisses. Obrigado. Eu peço para as famílias aí cuidarem dos jovens. Os jovens são os mais suscetíveis a cair nesse tipo de problema. Obrigado. 10 horas. Humana Ideia com Fernando Moraes. Oferecimento cartão de todos. Acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Olá, hoje eu quero refletir com você.